Salve, salve aí, galera! Rogério, assunto interessante. Muito importante, Inversão térmica. Exato. Esse assunto aí, Rogério, pode vir no Enem? Com certeza. É um assunto para ser revisto, né? Com certeza. E pode vir na geografia, na química, Exatamente. na própria biologia relacionada à degradação ambiental. Exatamente. Então é uma temática e por sinal, é estudada em todas essas disciplinas mesmo, esse processo. Ciências da natureza e ciências humanas. Exatamente. Pode vir nas duas aí. Nas duas. Exatamente. Beleza, galera? Então, fica de olho. Vamos ali na nossa aula de revisão. Aula 45.2. Falamos sobre poluição atmosférica. A nossa primeira aula com essa temática. Rogério, nós falamos para os nossos queridos alunos que essa poluição do ar é o acúmulo de partículas sólidas. Opa, vamos começar a rabiscar. Partículas sólidas e gases tóxicos que se concentram na atmosfera. Exatamente. Que altera suas características físico e químicas. Falamos para os nossos queridos alunos que temos os poluentes atmosféricos primários e secundários, dos quais os principais dos primários são o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o metano. É isso aí. Agora eu lembrei até do pasto, dos boizinhos, né? Que são responsáveis aí pela liberação da concentração de metano na atmosfera. Isso, olha aí, Rogério, e nós falamos da inversão térmica, que por si só ela é um fenômeno natural. Ela é natural. Exato. Ela acontece em qualquer estação do ano e só que ela é mais comum no inverno. Não é isso? E como ocorre? É quando o ar frio a gente sabe que ele é mais denso, ele é mais pesado, ele é impedido de circular para uma camada de ar quente que é menos densa, ok? E acontece o que acontece nessa charge aí, nessa imagem. Aí você olha lá para aquele horizonte, vê aquela camada poluidora, entendeu? Nessas regiões altamente industrializadas, e aí a gente observa que está acontecendo esse fenômeno da inversão térmica. Eu falei charge, não é nem charge, é só imagem mesmo. Viu, professor Jorge? Quando a gente olha para o horizonte e vê essa concentração de poluentes, aí está acontecendo a inversão térmica. Falamos também sobre chuva ácida, que esse fenômeno gera impacto na escala local e também na escala global, e foi intensificado a partir da Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial com a queima do carvão mineral. Segunda Revolução Industrial, a utilização do petróleo. Então, na ocorrência da chuva ácida, ela ocorre a partir dessa liberação de gases da queima desses combustíveis que são considerados aí combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Então, como que ela acontece? É a relação do pH, né? O pH da água é em torno de 5,4. Da água, das chuvas, apresenta-se pouco ácida, quando ela está em torno de 5,4. Muito bem. Só que aí, quando ela se mistura com gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, que são lançados, né, pela indústria, pelas termoelétricas e pelos veículos, a acidez aumenta. A acidez da água da chuva. E se aumenta, vai gerar o quê? Consequências, né, professor Jorge? Exatamente. Falamos dessas consequências como monumentos desgastados, a destruição da vegetação. Principalmente, no caso aqui, é uma imagem lá da Europa, né? Da República Tcheca. Olha só o que aconteceu com essa vegetação de coníferas. Muito bem. Temos também a matança de animais, que estão principalmente em áreas de rios, lagoas. Então, contribui aí para gerar problemas ambientais. E falamos durante a aula medidas que podem contribuir para a redução da chuva ácida, como o tratamento de gases industriais, o uso de transporte coletivo. Ou seja,
pessoas usando os meios de transporte e deixando seu carro em casa, deixando de poluir. Muito bem. Energia verde, ou seja, produzir formas de impactar o menor possível esse ar atmosférico das regiões. Energia verde é essa que vem principalmente de fontes renováveis. Exato. E implantação de ciclovias. Consumo consciente de energia elétrica. Esse consumo, como por exemplo, eu posso sair lá do meu quarto e desligar a lâmpada, em vez de estar gastando muita lâmpada, né? A energia, ou de repente eu moro numa região muito quente, Porto Velho, aí para que eu vou usar o chuveiro elétrico? Rapaz, tu acredita que eu já tinha pensado nisso? Pois é, Mas que eu ia falar? Mas tem muitas pessoas que utilizam chuveiro elétrico aqui. Mesmo no dia quente. Não sei como, né? Que absurdo, né? Absurdo. Então, são práticas diárias que a gente pode fazer que diminui essa questão do consumo da energia elétrica. Perfeito. Beleza, galera? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a nossa correção. Arrepia aí na atividade. Valeu! Salve, salve, galera! E aí, fizeram as atividades, Rogério? Garotada Olha, acertou tudo, o que tu acha? Tranquilo, essa galera tá atenta demais, professor. Suave na atmosfera? Suave na atmosfera. Por suave, se estiverem fazendo a sua parte lá na sua cidade, no seu local, em prol aí de garantir esse desenvolvimento mais sustentável. Exatamente. Verdade? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá no quadro. Atividade sala, resolução. Questão: as chuvas ácidas são fenômenos resultantes da elevação exagerada dos níveis de acidez da atmosfera, em consequência do lançamento de poluentes produzidos pelas atividades humanas. Os países que mais colaboram para a emissão desses poluentes são os... Mamão com açúcar. Tranquilo. Mostramos até no mapa, não foi, Jé? Exato. Beleza, mas vamos lá as questões. A. Subdesenvolvidos asiáticos que não possuem tecnologia para o controle de emissão de gases industriais. B. Subdesenvolvidos industrializados que não possuem tecnologia para o controle da emissão de gases industriais. C. Subdesenvolvidos africanos e o Brasil que não controlam as queimadas em suas florestas equatoriais. D. Desenvolvidos no hemisfério norte, principalmente da Europa Ocidental e os Estados Unidos, que apresentam grande industrialização. Ou letra E. Desenvolvidos do hemisfério sul, que ainda utilizam o carvão como principal fonte de energia. Nós falamos, o aluno ele vai de cara cancelar a letra E, né, Rogério? Com certeza. Porque você colocou bem claro a forma como é visto hoje, é dividido o mundo em hemisfério norte desenvolvido, né? Norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Muito bem. Então não existe hemisfério sul desenvolvido, não é isso? Porque a maior parte vamos colocar, dos países desenvolvidos, mesmo olhando a linha do Equador, critério físico, estão lá no hemisfério norte. Isso. Agora, quando a gente fala da regionalização norte e sul, falando lá, por exemplo, lá da Austrália, que está aqui no sul, mas é desenvolvido. Isso, que tu inclusive falou que, olha, fica parecendo desenho de uma vaca. Exato. Faz a curvinha ali da cara da vaca. Tanto na regionalização norte e sul, ou então, de repente, analisando acima e abaixo do Equador, a gente não tem aí países desenvolvidos, a maior parte deles no hemisfério sul, né, professor Jorge? Pois é, e as queimadas das florestas equatoriais, elas não vão gerar chuva ácida. Não é isso? Os subdesenvolvidos industrializados que não possuem tecnologia para o controle de gases, não é isso. Porque os subdesenvolvidos, mesmo que sejam industrializados, eles não são tão intensos. E aqui nos subdesenvolvidos africanos, a gente sabe que na África a gente não tem um grande grau de industrialização. Exatamente. Então, é suave, né? Suave na nave. E a subdesenvolvido asiático que não possui tecnologia, não, nada a ver. Nada a ver. São os países da Europa Ocidental, Rogério, e dos Estados Unidos, que inclusive eu falei, se a gente pudesse colocar um mapa sobre o outro,
justamente é onde ocorre a chuva ácida, na Europa, Estados Unidos e ali na China. Muito bem. Beleza? Exato, professor. Questão 2. Sobre chuvas ácidas, podemos afirmar que, vamos lá, 1. São chuvas com elevado índice de acidez, geradas pela combinação da água presente na atmosfera com as substâncias poluentes originadas pela queima de combustíveis fósseis. 2. É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso intensivo de pesticidas e fungicidas nas áreas com elevado índice de desenvolvimento agrícola. Vamos lá. 3. São chuvas cujas consequências se fazem sentir em diferentes áreas, independente dos locais onde existam as fontes emissoras de poluentes. 4. É um fenômeno atmosférico que tem como consequência a destruição da vegetação, a acidificação de lagos e represas e corrosão de monumentos históricos, entre outros. Aí o aluno já colocou isso aqui como verdadeiro. Exato, que é a quarta, né? A 4 já é verdadeiro. Verdade. Isso, o que não tiver 4 a gente já elimina, né, Rogério? Vamos eliminar. Olha aí, A já era. Aí, no caso, só foi Só a... A, já é. Então, Vamos analisar a 2, professor Jorge, que está falando lá, ó. É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso intensivo de pesticidas e fungicidas com elevado índice de desenvolvimento agrícola. Na agricultura, pois é. E agora? falamos alguma coisa que essa produção no solo contribui aí para gerar chuva ácida? Exatamente, a gente não falou não, a gente falou falou nada região disso. industrial. Então, se a 2 não está de acordo, Então a 2 é falsa. falsa. A gente Então, falou em regiões industriais. exatamente. Então, Onde o que tem que tiver 2, já era. 2 morreu aqui. E aí, agora só pode ser a B ou a D. Então, vamos analisar 3. Ó, são chuvas cujas consequências se fazem sentir em diferentes áreas, independente dos locais onde existam as fontes emissoras de poluentes. Está certo. Tranquila. Lembra que você falou lá durante a aula? Aham. Falou dos Estados Unidos e essa chuva que acaba incidindo lá no leste do Canadá. Eita, Rogério, olha aí, continua B e D na parada, ó. Então, vamos analisar qual a outra alternativa. Nenhuma. Oi? Nenhuma, porque olha só. Ah, é verdade. Já tem ali. Não, tá certo. Vamos analisar primeiro. A1, tem que saber se ela é verdadeira ou falsa. Sobrou mesmo para 1. Olha aí. A1, ó. São chuvas com elevado índice de acidez geradas pela combinação da água presente na atmosfera com as substâncias poluentes da queima do... Essa daí tá certo, professor Jorge. Exatamente. Então, só pode ser a B. Faltou aqui a 1 na D, então não é ela. Então, a correta 1, 3 e 4. Questão legal, né? Rogério? Muito Gostei. boa, também. E explicou nessa questão aí, ó, tudo que nós vimos durante a aula. Muito legal, bem. gostei. Exato. Vamos lá, questão 3. O fenômeno a que chamamos de inversão térmica consiste, olha aí, que é só o conceito. A. Mudança brusca de temperatura causando as tempestades de verão frequentes em São Paulo. B. Mudança brusca de temperatura na Amazônia em decorrência de massas polares que ingressam pela Bacia do Paraná, passando pelo centro-oeste e alcançando o norte do Brasil. Rapaz, estou falando aí até da friagem, né? Pois é, vamos lá. C. Interposição de camadas quente de ar entre camadas frias, localizadas a uma certa altitude, impedindo a dispersão de poluentes atmosféricos para as camadas superiores. D. Mudança de temperatura no mar pela presença de enormes quantidades de poluentes biodegradáveis cuja digestão é essencialmente exotérmica. Ou letra E. Mudança lenta e gradual da temperatura das camadas médias da atmosfera, ocasionada por reações endotérmicas entre poluentes industriais. Tranquilo. Não tem nada a ver com endotérmicas. Então, a D, mudança de temperatura do mar pela presença... Biodegradáveis. Biodegradáveis. Se é biodegradável, aí estava de boa. Tá de boa, pois é. Interposição, camadas, ó. Quente, tudo que falamos, né? Fria, localizada a uma certa altitude, impedindo que se disperse essa poluição atmosférica. Então, sem mais delongas, Essa é Rogério, correta. C.
Beleza? Beleza. Próxima. 4. A inversão térmica é um fenômeno bastante conhecido nas cidades grandes, cidades como São Paulo e México. Além da falta de ventos, é correto afirmar que o acúmulo de poluentes deve-se ao ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. B. Ao ar quente mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. C. Ao ar quente menos denso que não sobe, permitindo a circulação vertical. D. Ao ar frio menos denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. Ou letra E. Ao ar quente e ao ar frio que sobem, permitindo a circulação vertical. Vamos analisar aqui. Vamos conferir aqui a correta, a gente volta nas alternativas, né? Então a correta aqui vai ser a A, onde fala ao ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. Então a gente tem esse ar mais frio que não consegue subir e esse poluente acaba ficando preso nessas camadas, né? Quando a gente fala aí da inversão térmica. Beleza? Tranquilo. Próxima questão, questão de Enem. Questão 5. A maior parte dos cientistas afirmam que existe uma elevada presença de dióxido de carbono na atmosfera, em virtude da queima permanente e cada vez mais intensa de combustíveis fósseis, de forma cumulativa, desde a Revolução Industrial, Rogério. Isso mesmo. Neste contexto, é correto afirmar que as emissões de dióxido de carbono ocorreram em uma distribuição bastante uniforme, envolvendo com o mesmo grau de intensidade os diferentes países? B. Os países altamente industrializados detêm tecnologias que permitem uma participação extremamente baixa na emissão de gases. C. As emissões de gases possuem forte relação com o grau de industrialização dos países, sendo particularmente graves na América do Norte, Ásia e Europa. D. A América do Sul e a África apresentam baixas emissões de gases, permitindo afirmar que ainda não iniciaram seus processos de industrialização. Ou letra E. Em todo o continente americano, temos baixas emissões de poluentes atmosféricos devido ao processo de industrialização tardio. Sem chance essa aí, marca logo sem aí. chance, porque se for uma industrialização tardia, a poluição também é tardia. Pois é, Não? Com certeza. E aqui, a D, América do Sul, a África apresenta baixas emissões, porque nem iniciaram ainda o seu processo de industrialização, também sem chance. Eles são menos industrializados. Mas já iniciaram seu processo. Então vamos marcar logo a correta aí, porque esse aluno já marcou de primeira, eu sou Jorge. Tranquilo. Tranquilo. As emissões de gases possuem forte relação com o grau de industrialização dos países. Falei da América do Norte, Europa e Ásia, lá principalmente na China, Rogério. É isso Beleza? aí. Fechou, galera. Então era o que tínhamos, né? É isso aí. Fechou? Fechou, galera. Então a gente volta aí no próximo encontro. Valeu, tchau. Tchau.